pessoal, bom dia! 8 da manhã, tá contente por aí? Tá feliz? Os mercados estão eufóricos, as bolsas bateram recordes sucessivos ontem. Eu estou falando de bolsas no mundo inteiro, na Ásia, Japão e China atingindo máximas históricas, na Europa, Londres batendo uma pontuação X pela primeira vez, as bolsas em Nova York, as bolsas americanas e também o nosso índice Bovespa bateu uma máxima histórica ontem, chegou muito próximo aos 148 mil pontos durante a negociação diária. Isso tudo por quê? Bom, no nosso quadradinho, no nosso quintal, um reflexo do excelente encontro entre Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos relembrar aqui, tem fotos, imagens, elogios, tapinha nas costas para todos os gostos. O Trump ainda parabenizou o Lula pelo aniversário de 80 anos ontem, disse que ele é um líder muito vigoroso. E no resto do mundo, o pessoal antecipa um acordo finalmente entre China e Estados Unidos. E por que isso é tão importante? Porque são as duas maiores economias do mundo, são interdependentes, isso tem tudo a ver com cadeia produtiva e já uma espinha dorsal desse acordo confirmado tanto por autoridades americanas, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, quanto por autoridades chinesas, que consiste basicamente no quê? Em voltar ao status quo anterior. Que status quo é esse? Você retira aquelas licenças, o maior rigor de licenças de exportações da China para terras raras, que, aliás, é o nosso assunto de hoje. Já adianto, vamos entender exatamente o que são terras raras, qual a diferença de terras raras e minerais críticos e porque a China é a grande detentora tanto da produção quanto do processamento, do refino. Tem toda a tecnologia para refinar essa matéria-prima, que é a base de toda a indústria de tecnologia, passando por defesa, por transição energética e também de chips de celular, computador, tudo que a gente pensa em tecnologia de ponta tem terras raras como matéria-prima. Pois é, então esse é o lado da China, entraria num acordo de suspender essas licenças mais rigorosas para exportação das terras raras, o que estava inviabilizando uma série de cadeias produtivas, como a cadeia automobilística, por exemplo. E, de outro lado, os Estados Unidos recuam daquela pretensão de elevar as tarifas em 100% a 100% contra os produtos chineses a partir de 1º de novembro. E aqui, para a gente, temos uma foto, vamos mostrar? Gustavo Aleixo, nosso produtor, separou aqui do primeiro encontro, daquele encontro. Ontem pela manhã, no horário da Malásia, o Lula e a sua comitiva presidencial estão voando. Lembra que são 22 horas para chegar lá e 22 horas agora para voltar. Devem estar mais ou menos perto de Joanesburgo, na África, voltando a caminho do Brasil. E aqui são os negociadores, tanto americanos quanto brasileiros. Então, aqui do meu lado, estou vendo aqui do meu lado esquerdo, apontando, tem o Scott Bessent, secretário de Tesouro, Jameson Greer, que é responsável pelo departamento comercial deles. Do nosso lado, temos o Mauro Vieira, chanceler, ministro das Relações Exteriores, bem ao centro. E depois o Márcio Elias Rosa, que é o secretário executivo número 2 do Ministério do Geraldo Alckmin. Eles tiveram essa reunião ontem de manhã na Malásia para não estabelecer desde já uma medida, como, por exemplo, a suspensão, a trégua imediata das tarifas por 90 dias, aquela sobretaxa de 40%. Esse seria o mundo ideal. Não aconteceu. Mas eles estabeleceram nessa reunião um cronograma, uma agenda de reuniões próximas. Provavelmente acontecerá uma reunião em Washington na semana que vem ou nos próximos dias, nas próximas semanas, entre autoridades de ambas as partes. A Força Tarefa Brasileira, por exemplo, é de altíssimo nível. Fazem parte dessa força-tarefa o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o chanceler Mauro Vieira, os três apontados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eles irão a Washington para negociar os termos desse grande acordo comercial. Já foi retirado o bode da sala principal, que era um entrave político. Agora eles precisam negociar os termos desse comércio. O que vai consistir isso? Provavelmente etanol, a Folha de São Paulo já dá desde ontem essa tarifa de 18%, os americanos querem reduzir, tem esse pleito antigo, é importante para os produtores de etanol de milho, eles pagam uma tarifa alta de 18% para entrar no Brasil. Por outro lado, eles querem também acesso às nossas terras raras, o Brasil tem a segunda maior reserva do mundo, ainda pouco mapeada e pouco explorada. Ontem eu estava conversando com um assessor muito próximo do presidente Lula e ele me fez o seguinte apontamento, eu até escrevi aqui para não cometer também nenhuma
nenhuma gafe, para ser absolutamente preciso, ele diz o seguinte: pode haver demanda, né, demanda por um acordo, mas não desceremos ou não descartaremos os nossos interesses estratégicos e sociais. Então, estratégico, numa referência a terras raras, que é a grande cobiça do mundo e é uma parte central da política de Donald Trump, e quando ele fala de sociais, porque o etanol, ele dinamiza muito a economia da região Nordeste, ele é importante para a geração de emprego e renda daquela região, a gente sabe que é uma parte importante, é a principal base eleitoral do PT, então por isso essa referência. Outro encontro importante de hoje é do Donald Trump no Japão. Ele continuou seu giro pela Ásia. O Lula está voltando, o Donald Trump foi da Malásia para o Japão. Essa foi a próxima parada. Essa é a Sanai Takaichi, a primeira-ministra, a primeira mulher a assumir esse cargo no Japão. Semana passada ele assumiu, faz pouquíssimos dias. Ela é uma discípula do Shinzo Abe, que é o ex-primeiro-ministro, ficou, sei lá, muitos anos, acho que década, comandando o Japão. E ele era um aliado muito próximo, Shinzo Abe, de Donald Trump. Inclusive, eles tinham o hábito de jogar golfe juntos, tanto no Japão quanto nos Estados Unidos. E foi um encontro muito proveitoso, de troca de elogios mútuos entre os líderes e de assinatura de acordos importantes. De novo, em relação a terras raras, né, dos Estados Unidos e o Japão terem uma política conjunta, porque o Japão também é um player, muito importante, um personagem muito importante em terras raras, porque detém a tecnologia para exploração, processamento desses minerais. Também tem a ver com... Mas os Estados Unidos cobram caro, viu? O Japão anunciou mais de 500 bilhões de dólares em investimento nos Estados Unidos. Por isso fica essa atençãozinha aí, o que os Estados Unidos americanos vão cobrar para fechar um acordo com o Brasil. E também o aumento dos gastos em defesa, chegando a 2% do PIB. O Japão é um aliado estratégico dos Estados Unidos e sempre foram protegidos pelos americanos desde a Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, né, na Ásia e muito próximos à China, né? Então, participando desse contexto geopolítico. Com isso, vamos a um brevíssimo intervalo para quem nos acompanha pela TV e daqui a pouco temos entrevistas sobre terras raras. Não sai daí. E quem segue conosco pelo YouTube, eu quero chamar a atenção para os recordes das bolsas, primeiro da Argentina. Vocês lembram que depois da vitória importantíssima do Javier Milei, olha o que aconteceu com a Bolsa Argentina, quase 22% de alta, a maior alta em décadas. Em 5 dias teve uma alta de 26%, no ano continua levemente negativa, 0,18%, mas esse é um atestado da confiança dos investidores na política de Milei. Como ele não tem ainda a maioria no parlamento, mas aumentou substancialmente a sua base, chegou a mais de 100 deputados, tem um número considerável de senadores também, depois daquelas eleições legislativas de meio de mandato, no domingo, que ele conseguiu 40% da Câmara, 40% dos votos em geral, né? Tanto na Câmara e no Senado, venceu o peronismo, que ficou com 31%, avançou e agora pode continuar com sua agenda de reformas, né? A próxima aí no rol de pautas é a reforma trabalhista, e continua com reforma fiscal e recebeu um apoio muito importante dos Estados Unidos. E olha o que aconteceu com o peso argentino, recuperou o valor, subiu ontem, o câmbio se valorizou em 10%, terminou cotado o dólar, né, a 1.432 pesos. E aqui no nosso índice Bovespa também tivemos um dia frenético, com os investidores felizes, acompanhando tanto a satisfação do mercado externo quanto os nossos próprios assuntos domésticos depois desse encontro com Trump e Lula e a chance do tarifaço ser de fato revisto. Ibovespa subiu, bateu um recorde ontem, 146.969 pontos, no ano já tem mais de 22% de alta e o dólar no caminho inverso. Não foi um recorde de queda, naturalmente, mas caiu 0,42%, R$ 5,37, com boas notícias também no fronte da inflação, Boletim Focus, as expectativas de inflação já retraindo bem. E vamos dar uma olhada como é que estão as bolsas hoje. Ontem, por exemplo, o Japão bateu recorde, China também, os índices diferentes na China bateram máximas históricas. Hoje, todo mundo naquele modelo de correção. É realização de lucros, isso é super comum entre os investidores, ganham muito num dia, eles aproveitam para embolsar esses ganhos na sessão seguinte. Por isso, tudo no vermelho, levíssima queda também, expectativa para Lula e Xi Jinping, para o encontro entre Trump e Xi Jinping continua sendo altamente positiva. Vamos mudar de página, passar pela Europa, vamos caminhando aqui mais para o nosso
Ocidente, aqui na Europa, Paris cai 0,14, Frankfurt 0,12, em compensação Londres muito próximo à estabilidade com leve alta de 0,02 e Madrid tem 0,11%. E nos Estados Unidos? Já anuncio que os índices futuros estão meio um pouco desencontrados, alguns sobem um pouquinho nos Estados Unidos, outros descem, rondando próximos à estabilidade também nesse molde de realização de lucros, que ontem a alta foi importante. Máximas históricas aqui também de S&P 500 com mais de 1% de alta, Nasdaq quase 2%, Dow Jones 0,71%. É muita coisa, meus amigos. E com isso, de volta, o pessoal da TV já está aqui conosco, ótimo, porque a gente está